Bom dia a todos. Estamos aqui uma semana a mais para o nosso estudo. Hoje é dia 12 de novembro de 2020 e vamos começar então com a leitura do nosso... Eu nunca lembro se é oração primeiro. A oração e depois a Começamos leitura. então com a oração e depois a leitura do nosso diáriozinho. E depois passamos à leitura do capítulo 4, Instruções dos Espíritos. Vamos respirar fundo. Nos conectarmos com a nossa alma. Vamos tirar esses 20 minutos, meia hora para nós. Para que a gente absorva tudo que o Evangelho tem para nos ensinar hoje. Vamos deixar durante só esses 20, 30 minutos as nossas preocupações de lado, os nossos medos. Para que a gente realmente consiga nos conectar e absorver as mensagens de hoje. Para que penetre realmente na nossa alma e nos alimente. Nos alimente para que a gente siga o nosso caminho, sempre com fé, com energia e conectado com o nosso Deus superior, com os nossos mentores, com os nossos anjos, que sempre, sempre estão nos ajudando. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e pedimos a bênção para começar o estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sigamos então com a leitura do nosso Bom Dia Amigo. No dia de hoje, dia 12 de novembro, a mensagem diz: realistas, mas idealistas. E a frase lá de cima diz: até a velhice sorri quando se lhe fala do ideal, de Emmanuel Weitmar. Para nos realizar na vida, precisamos de uma dose de realismo. Realistas, admitimos que, ao mesmo tempo, somos determinados e também determinamos. Somos determinados pela herança que recebemos, pelos convívios que estabelecemos, pelo contexto em que estamos. Determinamos a realidade pelas escolhas que fazemos, recusando, aceitando ou alterando possibilidades. A essa dose de realismo, precisamos juntar a excelência do idealismo. Nossa vida tem uma dimensão eterna. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes, número 3. Nossa vida é eterna, porque surgiu por um propósito nascido na eternidade. Nossa vida é eterna, porque vai além desta vida. Por ser eterna a nossa vida, não nos deixaremos abater pela realidade quando é cruel. Por sermos eternos, valorizaremos a eternidade, mas não desprezaremos o presente. Então, olharemos para Jesus, nosso modelo de vida. Ele chorava, mas festejava. Fruiremos a vida com aqueles a quem amamos. Serviremos aqueles a quem podemos levantar. Gemeremos, mas nos alegraremos. Sofreremos, mas realizaremos. Passaremos pela morte, mas nosso túmulo ficará finalmente vazio. Em tudo, nós nos lembraremos do nosso Criador em todos os momentos, nos amargos e nos doces. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, versículo 1. E é com essa mensagem de passaremos pela morte, mas nosso túmulo ficará finalmente vazio, né? Porque a vida é eterna, né? E com a possibilidade da reencarnação, quando a gente morre, o nosso espírito continua vivo para sempre. Então, seguimos com os limites da encarnação, com a Marley que segue com a leitura. A gente deixa a carcaça, né? Que é o nosso corpo físico. A gente abandona a carcaça, que nem aqueles bichinhos que saem da casquinha. Mais ou menos isso. É isso aí. Ok, vamos então ler hoje o versículo 24, que diz quais são os limites da encarnação. A encarnação não tem
propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constituiu o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, de grau em grau. Ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este torna o envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos interiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite que se transportarem por toda parte em que o chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Continua? Isso é uma coisa interessante de explicar, né? O que é a erraticidade da alma, né? É o período em que nós... Esses dias eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa sobre isso. Tem gente que acha que a gente desencarna e já em seguida reencarna, né? Mas não, podem se passar anos e anos e anos, porque a pergunta dessa pessoa foi a seguinte: se a gente volta a encarnar, então quando as pessoas falam que quando a gente desencarna, a gente encontra familiares já desencarnados, como é que isso pode acontecer se o familiar não vai mais estar lá, né? Então, eu disse, olha, a probabilidade de que este familiar esteja é muito grande, porque a gente está falando, de repente, de uma encarnação que a pessoa faleceu há 20, 30 anos, no máximo, né? Raros casos, talvez casos raros sejam o caso das crianças que desencarnam, né? Talvez tenha a possibilidade de encarnar antes, mas também não é confirmado isso, porque a gente pode... Geralmente, nós demoramos anos e anos para reencarnar. Não existe uma regra, né? Na verdade, são raríssimos os casos de alguém que encarna Rapidamente. Mas, em geral, dependendo a erraticidade, é como ele disse ali, também a erraticidade vai ser mais ou menos feliz de acordo com o nosso grau de evolução. Como a vida é hoje, né? Mais ou menos. Nós somos mais ou menos felizes dependendo do nosso grau de evolução. Exato. Imagina quantos espíritos não tem que a gente vê. Acho que no céu e no inferno a gente encontra alguns relatos
que lá tem todos os tipos de desencarne, né? Assim, pelo nível, fazendo parâmetros espirituais. Então, tem espíritos que ficam 200, 300 anos, não tem até porque o tempo é diferente da Terra, né? Exato. Completamente Infinito. diferente. A dimensão A gente tempo. sai de uma base de tempo infinito, então não tem como relacionar, né? Não tenho. E a questão de que quando você, vamos supor que nós mesmos, né? Se a gente desencarnar e se a gente for para um outro mundo, o nosso perispírito vai se revestir daquilo que é adequado para aquele mundo, né? Mas sempre dentro do nível espiritual. Não vão colocar a gente materializado desse jeito no mundo superior. Como é que faz? Né? Por quê? Porque é um degrau, né? Esse perispírito ele vai se tornando mais e mais sutil. Mais e mais sutil até, como ele disse ali, né? Até se confundir com o próprio espírito. É como se a gente fosse largando as vestes em excesso, né? A metáfora que a Má fez antes, de quando a gente desencarna, fica com esse bichinho, né? Que fica só a casca, né? E o espírito continua, é como se a gente passasse por esse processo, como se nós tivéssemos várias e várias cascas, né? E em cada processo reencarnatório, em cada processo de evolução, ou mesmo quando a gente está na erraticidade, quando se diz, porque mesmo na erraticidade nós podemos evoluir, né? E deixando cascas e se dando conta de coisas e percebendo e consequentemente evoluindo moralmente, né, dentro, que para mim essa questão é a mais linda da doutrina, né? Essa evolução moral, realmente, não é ser melhor que os outros, não é ser mais do que alguém, é sempre comparado a si mesmo, é sempre qual é a casca que não se precisa mais nessa tua evolução, porque tu conseguiste passar por mais, aprender mais uma coisinha, então isso se deixa, e a partir disso, tu vais ficando cada vez mais leve, e o teu perispírito, consequentemente... Travou, cá? Travou. E isso é tão real que eu já li vários livros que relatavam, né, que os espíritos apenas desencarnados ainda se alimentam, dormem, descansam, né, coisa que em teoria depois não existe mais, né, os espíritos não precisam mais dormir, nem se alimentar, nem vestir roupas, porque é virtual, digamos assim, né, é só na imaginação que a pessoa ainda está fazendo todas essas rotinas que a gente fazia aqui, né. E para mim fica muito claro a questão do quão grossolano nós ainda somos, né? Essa necessidade realmente do material, a matéria, como realmente nós estamos tão ligados à matéria ainda, né? E como essa leitura muito bem explica que em mundos superiores, né, mundos que a gente vai indo, né, ou regeneração e felicidade, etc., tudo se transforma em uma coisa muito mais leve, né? Leve, pueril, porque me vem a sensação do corpo começando a virar poeirinha iluminada e ficar leve, né? Então, realmente... a sensação de ar, né? Tirar esse peso, né? Então, olha que coisa maravilhosa, a gente vai chegar lá. E depende de cada um de nós, e ele fala isso para mim, é uma coisa maravilhosa, que ele diz o tempo que isso vai acontecer, depende de cada um, né? Mais uma vez, o livre-arbítrio. Depende da gente. Somos só nós os responsáveis pela nossa felicidade, nossa evolução, a nossa... E é isso que dói, cara. É isso que dói. Para que falar a verdade uma quinta-feira de manhã? Para que dar responsabilidade para mim? Estava tão mais fácil jogar no outro. Eu achei que era só ler o evangelho. Aí dá o que ninguém quer. Crescer, né? Exato. Se responsabilizar por si, o não crescimento, é porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer, ou em alguns casos porque ainda não vê, né? E tudo certo. Sim. Mas tem casos que é porque a gente tem preguiça, a gente não quer ver, a gente se vira para outro lado, né? Livre-arbítrio, de novo, né? Cada um de nós é responsável e vai chegar ao nível evolutivo que conseguir chegar. Exato. Quando vocês falaram ali, né, que a gente não precisa ser melhor que ninguém,
me veio essa, né, essa coisa na mente, né, o quão mais leve e melhor de se viver no mundo se as pessoas não vissem o outro, né, como porque existe muito essa competição, né, de comparação que desenvolve, né, doenças mentais e depressão e tudo mais. Então, se a gente visse a gente como, né, que essa jornada é eu ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje, né, me ver como eu, né, como uma pessoa e me comparar a mim no sentido de melhora, né, escadinha que uma de vocês falaram, e não essa coisa externa, né, que a gente faz muito de comparação, né, que, né, a sociedade prega. Então tudo seria tão mais leve e tão mais fácil, eu acredito, né, de se voltar para o que realmente importa, né, nessa nossa jornada aqui, se a gente já tivesse todo esse apoio, né, se a sociedade pensasse dessa forma, se, né, os pais, se a gente tivesse todo esse suporte, essa mentalidade, essa clareza, né, desde o início. A gente passa mais tempo preocupado com o outro, pensando no outro, do que preocupado com a gente mesmo e pensando nas nossas coisas. É aí que mora o despertar, eu acho, né, de cada um. É a gente passar mais tempo investindo, que daí não é mais perder, né? Quando a gente está só preocupado com o externo, a gente está perdendo tempo, mas, no meu ponto de vista, quando a gente está olhando para dentro, a gente está investindo, né, em nós, investindo no nosso crescimento. E esse é o convite do Evangelho, né? Esse é o convite do nosso, porque a gente não vai muito longe, até inclusive em religiões e centros espíritas, a gente vê muito, muito isso, né? Qualquer religião, trabalho, né, que une grupo, existe essa cobrança, né? Eu me cobro porque eu quero ser melhor que ele, eu quero ser competição, igual. Né? Exato, existe essa competição, né? Inclusive quando a gente está falando de Deus. Então, tudo que entra o homem, entra as nossas questões, né? Inveja, poder, arrogância, porque esse é quem somos no final, né? Essas são as nossas vestes, né? As nossas cascas que a gente carrega desde muito tempo e que são e eu acho muito importante uma coisa que a Mirella sempre fala é o de aceitar também, né? E de dizer, ok, hoje eu ainda não consegui tirar essa casca, mas eu estou no caminho, estou consciente e estou no caminho para fazê-lo. E saber que, obviamente, né? Depende da gente, mas dizer não ficar com isso com um sentido de derrota, né? Puxa, eu não consegui hoje. Não. Pera, estamos aqui faz encarnações, faz séculos e séculos, amém, né? Não dá para mudar tudo de um dia para o outro. Mas assim, o simples fato de ampliar a consciência, de dizer, carambola, agora eu vejo, puxa, isso já é uma baita de uma mudança, é uma mudança tão grande que inclusive nos faz já mudar dentro, nos faz mudar já posturas, nos faz perceber coisas novas. E como diz a Maísa, que eu adoro, né, essa metáfora, cara, o nível próximo é sempre mais difícil, né, mas... E aí entra a preguiça, eu vou fazer de conta que eu não estou olhando, né, vou ficar aqui nesse nível que era tão mais facilzinho. Mas, e aí, né, a gente volta naquele mundo material humano e diz, eu não quero, não consigo, olha lá, né, a grama do vizinho está sempre tão mais verdinha, por que eu tenho que passar por isso, por que só eu? Mas quando a gente daí, como disse a Marley, olha para dentro e diz, não, ok, eu estou melhor do que ontem e eu consigo, vamos aí para a segunda fase, porque se eu já passei, eu já estou, né, melhorzinha naquilo. Então, orgulho, vamos lá, respira forte e vai. Eu não preciso passar de fase hoje. Né? Eu demorei para passar essa primeira fase nos meus últimos 30, 40 anos, vamos então. Dentro da fase existem fases, né? Exato. Na fase existem muitas. Que posso dizer como é que eu chamo as fases? Fala. Fezes. Eu digo, são fezes, vai passar.
Que visão mais poluída da fase, Não, é a pessoa dramática que eu sou. Eu estou me dando conta quão dramática eu sou. Hoje de manhã eu estava falando com uma amiga, eu disse, eu voltei à terapia. Eu falei, que bom. Ela disse, mas é difícil, porque é tanta coisa, né? Eu falei, sim, mas a dificuldade já existia, era a gente que não queria olhar, né? Tanto é que se tu for procurar ajuda é porque algo já estava, algum sofrimento já existia, né? e o Aí eu mais falei isso, o sofrimento já estava lá, a gente é que não queria olhar, mas tanto é que a gente busca ajuda. E aí ela me disse, não estou falando só de sofrimento, estou falando das questões da vida. Eu falei, sim, na verdade nós estamos falando da mesma coisa. Eu chamo de sofrimento e tu chama de questões da vida. Olha como eu sou dramática. Os sofrimentos da vida. essa postura que a gente precisa adotar, né? Ela é uma coisa que ela vem da alma. Então ninguém consegue ficar no sofrimento muito tempo, não, né? Pegando os nossos ensinamentos espíritas, ou você vai com expiação para crescer, ou você vai através da dor para o seu próprio esforço, porque é da alma, né? Todo mundo é fadado ao crescimento. Então, assim, permanecer, a preguiça, né? A preguiça está vinculada aos nossos medos de enfrentar a vida, a nossa falta de crença em nós mesmos, né? Então, às vezes a gente fica ali paralisado, né? O estar paralisado, ele é um efeito desse estágio, de ainda não ter essa crença de onde ir, para onde caminhar. Mas dentro da gente tem uma força muito grande que impulsiona para o crescimento o tempo todo. E é aí que reside o conflito. Na verdade, o conflito do sofrimento vem porque a sua alma não lhe deixa jamais ficar ali. Então, por mais que a pessoa ainda. Vamos supor, se a pessoa aceitasse o sofrimento, que é impossível, né? Você pode ter uma máscara de aceitação. Mas se a pessoa aceitasse o sofrimento ali como vida, pronto. Que problema tem? Pronto. Ela estaria bem. Mas tem dentro da gente essa força que impulsiona para a paz, para o crescimento, né? E aí você fica completamente uma metade, né? Puxa para um lado, né? E a outra puxa para o outro. E aí que começa o grande conflito que ninguém vai conseguir deter se não for caminhando. O grande conflito para a evolução, né? Para que a gente possa realmente trabalhar falar em perispírito como nesse texto, né? Para muita gente que não conhece ou que não estuda, ou que vai falar de erraticidade ou outras palavras. Poxa, e traduzindo em miúdos, né? Você tem que trabalhar pela sua evolução moral, desapego material, né? Por que o seu perispírito vai se tornando mais sutil? Porque você também vai ficando mais desapegado. A gente é apegado até a tampa, né? Nosso nível de apego é imenso, basta olhar o nível de sofrimento, né? Apego e sofrimento andam ali pare a pare, né? Então, a gente tem que perceber isso. Então, o quanto eu trago isso dentro de mim, óbvio que eu não vou conseguir, né, me elevar. Não me elevo nem em oração, né? Apegado nesse sentido, né? Não consigo me elevar nem em oração. E aí precisa, né? Por isso que eu gosto de falar dessa coisa do respeitar a evolução. Respeitar também o nível em que nós estamos, né? Porque o que a gente pode é trabalhar com o que chega, com aquilo que está na consciência. A gente não pode dar um passo maior do que as pernas, né? Criando só uma fantasia de que é evoluído, né? Um comportamento de evolução, quando dentro está completamente desestruturado, o que é muito comum no nosso nível evolutivo, né? Tem uma coisa, uma explicação importante aqui nesse outro livro que eu estudo, que ele diz assim: como fator para a limpeza das manchas que nós mesmos colocamos em nosso perispírito pela persistência exagerada no mal, na imprevidência e na revolta. Essa é a explicação dos, entre aspas, Maísa falando, dos sofrimentos da vida, né, que são coisas que estavam impressas no nosso perispírito, né, coisas que foram pedidas por nós mesmos para ser executadas nessa vida para que a gente aprendesse, né? Entretanto, quando nos insurgimos contra o peso da responsabilidade de construirmos nós mesmos o nosso próprio progresso moral e caímos na mais declarada revolta, aí começamos a manchar gravemente nosso perispírito. E as nossas encarnações passam a ser propriamente expiatórias, doenças do espírito para despertar para o bem em letra maiúscula. Exato. É bem assim, né? Deus nos fez a todos para a perfeição,
E um dia, não importa quando, mesmo os mais ríspidos e persistentes no mal, vencidos pelo sofrimento que se impõe a si próprios, cairão em si. Arrenderão-se, limparão por longas reencarnações expiatórias as manchas que colocaram em seu perispírito. Optarão por começarem a praticar o bem, o máximo que lhes for possível, e aí sim iniciarão seu progresso moral. E esse os levará à felicidade, pois a dor é sim, a dor é sim apenas um constante aviso de que estamos errados e deixará de existir quando nos tornamos bons, isto é, quando de fato amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só isso. Uau! A dor é o caminho, né? A gente se revolta contra o outro, no lugar de olhar para dentro, aí fica complicado, né? E a outra questão é, tem uma outra pergunta aqui, pergunta e resposta, ou afirmação. Não é Deus que nos castiga. A lei de Deus é simples. Todo o bem que fazermos ao próximo, registramos em nós mesmos e necessariamente o colheremos para nós próprios nesta vida. Mesmo em outras encarnações. E todo o mal que fizermos ao próximo, registramos em nós mesmos necessariamente e colheremos para nós próprios nesta vida mesmo ou em outras encarnações. E ele deu-nos ainda o livre-arbítrio para escolhermos e construirmos nós mesmos o nosso caminho. Exato, é a lei de ação e reação, né? Não tem como fugir. Então, não é Deus que nos impõe o sofrimento, somos nós mesmos que nos lo impomos, Exato. como consequência inevitável do mal que praticamos. Este fato torna-se mais claro se o compararmos, por exemplo, ao ato de fazermos traquinagem, quebrarmos uma perna. Não foi nosso pai que quebrou nossa perna. Ele nada tem a ver com isso e até torce para que nos restabeleçamos o mais breve possível. Nosso sofrimento é somente a consequência natural da nossa própria imprudência ou da nossa própria irresponsabilidade, e nada mais. O que eu adorei disso que tu leste, Má, quando ele diz que todos, sem exceção, conseguiremos chegar nesse caminho da felicidade eterna, né? Deus é tão maravilhoso, ele é tão sublime, o amor dele realmente é um amor tão divino que nós não conhecemos, né, na nossa vã materialidade, né, hoje em dia, que até, ele diz, até o mais ríspido, né, até o mais simples, o menos polido, menos lapidado, ele vai chegar lá, vai chegar no seu tempo, né, e aí eu acho uma coisa muito legal, e eu digo por mim, né? E é muito fácil a gente querer salvar o outro, né? Dizer, não, eu vou te ajudar a chegar lá, né? Por quê? Porque a gente acha que é melhor, né? Não adianta, eu digo por mim, né? O querer salvar, o querer... E eu gosto de usar essa palavra nessa arrogância de achar, né, que eu posso salvar alguém, que eu posso fazer... Não significa que eu não vou ajudar quando alguém pedir, né? Que é a questão da caridade. Mas de querer mudar o outro para que ele chegue mais rápido, mas espera aí, eu estou olhando para mim, eu estou realmente me mudando, né? Eu estou realmente me percebendo, porque quando eu mudar alguma coisa em mim, as coisas ao meu redor também vão mudar. É ação e reação. Não, porque a pessoa que está se metendo na vida do outro não está cuidando da sua, não tem. Exato. Eu me dei conta de uma coisa. Você está evoluindo, não tem. Sabe por que o salvar não dá certo? Porque ele não é genuíno. Se a gente for olhar dentro do salvar, a gente está fazendo aquilo numa tentativa desesperada de melhorar a nossa vida de alguma maneira. Porque quando a gente quer salvar o marido, é para que ele pare de nos incomodar, no fim das contas. Quando a gente um egoísmo. Desgraçado. Pare de sofrer. Né? Quando a gente quer salvar uma mãe e um pai, é para que eles também não nos deem trabalho. Então, cuidado que a gente coloca salvar em nome do amor, mas vamos lá no filo do negócio olhar. Porque se a gente falasse assim, ó, se realmente fosse esse amor, eu te dissesse, ok, o teu filho decidiu, sei lá, qualquer coisa que para ti não seria agradável, escolher uma profissão que tu não conhece. O meu decidiu ficar no Brasil para vir com a namorada. Exatamente, ó. Oportunidade de ter vindo viajar para Itália depois de não ter visto a mãe, sei lá. Rio de Janeiro, sim. Aí você faz. Exatamente. Então, por amor, a mãe diria, perfeito, meu filho.
Mas lá no fundo, o que é que a gente pensa? Como assim? Por amor verdadeiro, né, Marta? Queres dizer? Exato, exato. Então, assim, na realidade, quando a gente tenta salvar, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, né? Qual é o fundamento do salvar? É para a gente ficar melhor, não é para o outro ficar melhor. Essa é a realidade. É apego, gente, é sempre apego, é o ego, né? Então, tudo que a gente está falando aqui caminha para o mesmo sentido. Nós, enquanto seres ainda tão inseguros, né, dentro dessa trajetória, tentando agarrar com as próprias mãos aquilo que não nos pertence, porque a única coisa que nos pertence a gente não quer fazer, que é trabalhar pela nossa própria evolução. Né? Mergulhar nas nossas dores, ver a realidade dessas manchas do perispírito que estão estampadas nessa encarnação, que são as dificuldades que nós trazemos, né? Então, por exemplo, agora eu passei nessas 3 semanas nesse complexo materno, e você pensa que aquilo ali é um tesouro, você precisa enxergar. E aquilo ali você vai trabalhando, é uma marca que tá marcada na culpa, que tá marcada em tudo que você viveu, por exemplo, na experiência de mãe, em todas as encarnações, todas as desgraças que você fez por inconsciência, e ainda somadas dessa, né? Então, veja o tamanho do respeito que a gente tem que ter pela nossa trajetória. Se eu não olhar, como é que eu vou trabalhar a ferida que tem dentro, né? Simone, eu acho lindo que ele diz, né? Esses italianos que eu amo aqui, que faz finta e basta, né? Faz de conta. Não, tá bom, vocês estão bem. Gente, Ana, eu não estou bem. Ele agora já está entendendo, né? Graças a Deus. Mas porque quando eu explico de uma forma de dizer, não tem nada, tô chorando, mas tá bem, né? Porque eu digo, eu gosto da minha tristeza, desculpa aí, tá? Por quê? Porque você precisa primeiro olhar, né? Então, esse texto que a Má falou, ele dá muito o caminho dessa coisa das manchas que vem, né? Que são aquilo que a gente cometeu. Eu gosto de dizer assim, veja quantos erros nós já cometemos nessa vida. Mas não somar isso. Com a consciência que nós temos, que já é um pouquinho melhor do que a da outra. Agora, imagina o nível de inconsciência do qual nós viemos. A gente não tem a noção da carga de culpa em decorrência dessa inconsciência que a gente carrega, né? Joana de Ângeles fala disso maravilhosamente. Assim como fala do que esse texto que a Má falou, de você ter que, depois que você começa a trabalhar, né? Joana fala lá em Plenitude, que é o 3º livro da sequência dela, que fala só sobre sofrimento, que eu gosto sempre de citar, que ela fala que é o caminho da dor e do amor. Que quando você sai do caminho do amor, você vai para o caminho da dor, aí eu fiz um paralelo na minha mente pelo que ela tinha escrito, né? Ela disse, você tem que voltar. Aí eu disse, pô, se são 2 caminhos, né? Amor e dor. Vamos lá. E Joana disse que eu saí. Aí eu fui lá para a dor. Se eu tenho que voltar para o amor, eu não tenho que voltar dentro do caminho da dor, não. Eu tenho que voltar dentro do caminho que eu fiz. Ou seja, reparando isso. Não dá para dizer, agora eu entendi. Pronto. Agora eu tô... Pelo amor de Deus, acorda. Não é entendi, tá resolvido, né? Nós precisamos respeitar esse processo evolutivo com muito amor, muito, porque nós somos tão crianças espirituais, que a gente não quer sentir 1/1000 de dor, enquanto a dor é o resgate. No nosso nível evolutivo, a dor é o ensinamento, o método pedagógico do planeta Terra, segundo Joana de Ângeles, né? É o sofrimento. E a gente não quer. Usando de novo a metáfora da Maísa, com as fezes da vida, aí vai da nossa escolha. A gente quer esperar as fezes federem, ou a gente vai olhar para as fezes antes, enquanto elas ainda estão cheirosinhas e ainda, né, não tá naquele grau bem... É feliz, ainda tem fezes cheirosinhas, minha. Não, pois o caminho da dor é inevitável, né, no nosso grau de evolução. Eu digo que a gente... eu não quero falar palavrão, mas a gente sai e depois tem que vir recolhendo, né? Mas eu digo, vamos fazer um paralelo diferente. Por exemplo, se a gente pensa nesse sentido das fezes, porque tem, né? Porque é aquela parte que não presta, porque é aquela parte que vai ser colocada para fora, porque. Mas veja, ainda assim, o quanto é importante até mesmo esse processo, entendeu? Daquilo que é difícil, daquilo que não serve, né?
tudo é importante, né? Inclusive, a gente tem que olhar para esse movimento, mesmo que eu olhe como fezes, né? Mas o que eu veja dentro desse olhar, a importância das fezes. Exato. É tão importante que o intestino é o novo cérebro. É o órgão mais importante do corpo que está se descobrindo isso agora. Pois é, mas o meu ainda não aprendeu a fazer fezes perfumado igual da casa com inveja. Depende de nós, Mi, depende de nós quando a gente for tirando a casca da fezes fedidas. Não, eu ainda estou no outro nível. No outro nível, já Agora, lá na regeneração. Uma observação que eu fiz dentro de mim agora foi o seguinte: alguém pode se perguntar, o que são essas manchas do perispírito, né? E a minha resposta é tudo aquilo que nós hoje temos dificuldade. Essas são as manchas do nosso perispírito, né? Tudo aquilo que a gente é doloroso, é sofrido. Essa é a minha visão. Né? Você plasma, sua revolta, do jeito que tinha lá no seu texto, lá no texto que você leu. A revolta, a raiva, isso aí ele fica preso em você. Como é que uma pessoa morreu lá na outra vida, com ódio, vamos supor, nessa aqui, aí olho para a cara da Maísa e quero matar. Pô, nem conheço a Maísa direito. E quero matar. Então, veja, essa raiva não está na Maísa, está onde? Dentro de mim. E ela vem de onde? Você acha que ela está marcada onde? Né? Então, veja, tudo que a gente traz de difícil. E essa coisa de mancha, ela é muito interessante dizer. Na hora que a gente fala palavrão, que a gente grita, que a gente tem ódio, vamos supor, nem que a gente fale, não, que eu gosto, acho que a gente é bem mascaradinha até para falar. Quando a gente pensa, né? Eu lembro de uma vez que eu tive um pensamento tão difícil que eu queria matar outra pessoa, que quando eu olhei, eu mandei a energia total e digo, minha Nossa Senhora, daquele dia, digo, evolui, criatura. Né? E comecei a dizer, não, trabalha, essa criatura vai encarnar na sua casa. Essa criatura vai ser sua filha, sua mãe. Ama desesperadamente. Seu marido. Nem que seja, era uma mulher, não imaginei que podia ser, né? Que eu tenho uma disputa lá com as mulheres. Aí, na hora que eu disse, meu Deus do céu, que criatura. Eu digo, não, meu Deus, ela tem que trabalhar o amor, né? Então, assim, mesmo o caminho para o amor é egóico, né? Não quero essa peste. Nem que seja o amor na marra. Mas essa é uma realidade, a gente tem energia e pessoas que conseguem ver, né? Se você pensa em marca do perispírito, na sua casa tem as manchas. Exato. Eu já ia dizer, as manchas estão na própria família. Eu ia dizer também, olha para dentro, né? Olha para dentro da sua casa. Essa é a capacidade de ver, né? Quem tem a capacidade de ver, por exemplo, os chakras, né? Consegue ver quando está ali denso, né? A gente não tem noção, só porque nossos olhos materiais não conseguem ver além. Né? Então, que fique essa reflexão, né? Para cada um de nós começar a pensar que existe algo além e que o sinal, que se não está naquilo que eu não posso ver, está naquilo que eu posso sentir. E eu vá mergulhando daí. Né? E aproveitar essa encarnação, né? Com os limites que ela porta, mas são os limites que a gente consegue carregar e por isso que a gente está aqui. Né? Nada por acaso. E aceitar e seguir lidando, né? Com as nossas fases, fezes, marcas, manchas, porque elas fazem parte da gente. Não tem como fugir. Então vamos para o nosso encerramento, né, meninas? Vamos lá. Algo mais? Todos. Então vamos buscar no nosso interior a força e a luz para nesse momento a gente irradiar tudo de bom para todos os pensar nessas manchas que nós trazemos, naquelas que nós deixamos quando passamos pela nossa inferioridade. E pensar numa força e num poder muito maior que pode nos banhar da energia necessária de transformar esse padrão vibratório, se conectando com a força da nossa alma e deixando transbordar em cura, não somente a partir de nós, mas a partir de tudo que nos cerca, e que possa, através dessa energia, fazer todo o caminho de purificação do nosso interior, do nosso exterior, confiando nessa força profunda de amor que nos guia e aceitando todas as limitações das quais somos portadores, por aquilo que trazemos, por aquilo que é a nossa história, por tudo aquilo que foi até hoje o nosso destino, feito pelas nossas escolhas, feito por tudo aquilo que passamos, sem questionar, apenas aceitando e dizendo sim a tudo isso, com a bênção do nosso Pai infinitamente bondoso,
Rogamos aos nossos bons espíritos que purifiquem as nossas águas, que façam a nossa energia transbordar das nossas mãos, também como um contributo para a ação dos benfeitores espirituais, portando a energia onde é necessário também no nosso corpo. Que possamos nesse momento dar abertura para essa energia e que ela vá entrando do topo da nossa cabeça, fazendo uma limpeza, uma purificação, não só em nós, mas em todos os nossos irmãos desencarnados que estão também nessa jornada evolutiva próximo a nós. E que esse profundo amor possa inundar esses espaços, fazendo com que todo momento de peso, de trevas, possa se transformar em esperança e em luz. Que possamos sentir dentro do nosso coração todo o poder desse Deus maravilhoso, que transforma, que guia, que cura, e que nós possamos viver segundo esse Deus que habita dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje, que possam todas as energias serem compartilhadas nos nossos lares e daqueles que conosco fazem esse evangelho pela internet, que possam vir ver depois, que essa energia seja permanente para todos nós, que assim seja. Que assim seja. Semana, obrigada. Até semana que vem.